Olá amigos, olá amigas, sejam todos calorosamente bem-vindos a mais uma exposição doutrinária do nosso querido projeto Amigos do Meio Ambiente e da Vida, do Instituto Espírita Amigo Germano. Eu tenho tido a grata oportunidade de servir, ainda que de maneira bastante precária, em algumas atividades ligadas a esferas muito importantes da vida dos dias de hoje. Saúde mental, saúde emocional, trabalho na prevenção do suicídio, defesa do meio ambiente, o ativismo ambiental, calcado na ciência, defesa dos animais, defesa da vida dos nossos irmãos de caminhada, e a militância, o estudo da doutrina espírita e a militância, o trabalho no movimento espírita. Isso tudo permite que comecemos a traçar algumas conexões muito importantes entre todas estas esferas. Sem querer ter a pretensão de fazer um diagnóstico preciso, nós podemos dizer que o mundo hoje tem uma situação emocional grave, gravíssima. A própria questão do suicídio é uma pandemia que atinge aí quase 1 milhão de pessoas anualmente. 350 milhões de pessoas sofrem com o mal da depressão. E por aí vai, o retrato pode ir longe aqui. Situação ambiental. A degradação do ambiente, a degradação dos recursos da natureza. O degelo dos polos, os glaciares que estão a derreter, a desmoronar mundo afora, a destruição de florestas com os objetivos meramente econômicos, a elevação do nível dos mares, a poluição atmosférica, a quantidade de mortos por problemas respiratórios no mundo por conta da poluição atmosférica é um número absurdo, superior a qualquer guerra que esteja nesse momento acontecendo no mundo. São milhões de pessoas que morrem por causa disso. Nós temos a situação animal crítica. Para nós espíritas em especial, e espiritualistas de um modo geral, que acreditam, que sabem pela doutrina que os animais têm uma alma, têm sentimentos, a própria ciência confirma isso, têm inteligência, têm emoções, sabermos que no mundo 70 bilhões de animais são sacrificados todos os anos, trilhões de animais, se considerarmos os nossos irmãos peixes, como assim os chamavam Francisco de Assis, nós veremos que tem algo errado aí, e esse extermínio em massa dos animais tem o seu impacto, sim, para eles próprios, naturalmente, para a raça humana que sofre com a degradação ambiental, existe uma pegada ambiental aí atrás da degradação do extermínio animal, e por trás disso, a situação emocional, a nossa saúde mental, que também vai pelo ralo dessa maneira. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, fala disso de uma maneira muito incisiva. Ele diz que as dores atingem patamares quase insuportáveis, e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, dos desrespeitos constantes às leis e a ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. Então, nesse sentido, aqui já é possível perceber que carecemos de colaboração, cooperação, apoio mútuo. Para quebrar, então, esse ciclo de sofrimento, é preciso parar, refletir profundamente. E, nesse sentido, Meimei, o espírito Meimei, na obra Deus Aguarda, psicografia do Chico, diz o seguinte, que o irmão da experiência comunitária te reclama simpatia. Os necessitados aguardam pelo socorro que se te faça possível. O animal te esmola proteção. A planta te requisita respeito. A fonte espera que lhe faças a preservação e a defesa. O ambiente em que vives conta contigo na execução dos próprios deveres, a fim de que a paz felicite a vida de todos. E se estiveres de pensamento acordado ante os princípios do bem eterno, compreenderás em todas as situações e em todos os lugares que Deus necessite de tua colaboração e espera por ti.
É muito interessante que Meimei fale em paz, e aí, ou uma conexão que nos é permitida fazer, e uma conclusão que daí vem. Enquanto não introjetarmos esse espírito de colaboração, cooperação e apoio mútuo para valer dentro de nossas almas, de nossos espíritos, as guerras vão continuar no mundo. Mas como assim, Roberto? Que mensagem apocalíptica é essa? Ela faz todo sentido. Enquanto nos julgarmos no direito de ferir a natureza, ferir as plantas, a flora, a fauna, ferir os recursos naturais, desequilibrar todo o ambiente natural, ferir a nós mesmos, degradar nossa própria saúde emocional, como que as guerras não serão uma consequência disso? Comente conosco, diga-nos aí o que você acha dessa relação. Parece clara. Enquanto a ambição, o orgulho, a vaidade estiverem dominando liderados e lideranças políticas, o direito arrogado, entre aspas, de devastação, de destruição, continuar campeando solta, naturalmente desentendimentos acontecerão entre países e daí por consequência as guerras. Então, a primeira grande conexão desse papo rápido de hoje é esta: sem o domínio e o equilíbrio total do emocional, do ambiental, do animal e do moral, por consequência, do ético, moral, do cristão, o ambiente, o terreno estará preparado para mais conflitos, para mais desentendimentos e para mais guerras, como essas que estamos a perceber pelo mundo hoje. Mas vamos lá, vamos adiante nessas conexões. Elas podem parecer fortes, e são de fato fortes. Elas podem parecer, no primeiríssimo momento, surreais, mas não, elas são mais verdadeiras e concretas do que nós possamos imaginar. Saúde emocional, saúde ambiental, saúde animal. Nesse sentido, meus amigos, preservar a vida dos animais, por exemplo, fazendo aqui conexões dentro dessas esferas, significa cuidar da saúde emocional. Um exemplo singelo: o Instituto Espírita Amigo Germano está iniciando o atendimento e as irradiações à distância para os nossos irmãos animais e para os seus tutores. Ou seja, o cuidado que o tutor tem para com seu bichinho, buscando o apoio da profilaxia espírita, irradiação, água fluidificada, é um apoio que o bichinho vai receber e é um apoio que o tutor também vai receber. Ou seja, saúde emocional do tutor melhora, saúde física e também espiritual do bichinho também melhora. Ou seja, aqui um exemplo singelo de uma relação entre essas esferas. Nós podemos ir muito além, o tempo é curto e poderíamos fazer 1000 outras relações nesse sentido. Ser fraterno com o meio ambiente, por exemplo, é sermos os anjos tutelares dos animais, anjos esses que desejamos que nos atendam nas nossas dores e nas nossas aflições. Nesse sentido, nessa conexão toda que estamos fazendo, investir no autoconhecimento e na atenção à saúde mental é, indireta ou até mesmo diretamente, cuidar e investir no meio ambiente, no equilíbrio do meio ambiente. Tudo está absolutamente conectado, tudo ligado, tudo dependendo dessa conscientização e dessa colaboração mútuas entre todos, sem exceção de espécie. Caso contrário, meus amigos, estaremos trabalhando contra nós mesmos. Estaremos promovendo o quê? Autocídio da sociedade humana, já está a acontecer. Estaremos promovendo o ecocídio, a morte, o assassinato, o extermínio dos recursos ambientais e da vida no planeta, já está acontecendo. E isso tudo acontece, como diria Joana de Ângeles, por causa dos interesses argentários, financeiros, e por trás dos interesses financeiros, os interesses do orgulho, da vaidade, do egoísmo, velhos inimigos nossos que vêm desestabilizar, desequilibrar essa equação perfeita que foi criada no planeta Terra e que nós, por nossa infantilidade, nosso desprezo, indiferença, estamos a degradar.
E aí temos algumas perguntas provocadoras, muito importantes de serem feitas. O padrão de vida e de consumo que estamos levando hoje no mundo considera o equilíbrio da natureza e a finitude de seus recursos? Diga aí, o que você acha? Indo mais além, a sociedade considera os efeitos colaterais emocionais e mentais de tais padrões de vida, oriundos da pegada humana na natureza e em toda a expressão da vida? O que você acha? Comenta aí. Sem qualquer inclinação, vivemos tempos de eleições, aonde, sim, os espíritas necessitam ser políticos, mas a política do Cristo, a política de fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem para conosco. Com essa regra embaixo do braço, não tem esquerda, não tem direita, não tem centro, não tem acima, não tem abaixo, nada disso. Se esse for um instrumento de política, nós, no movimento espírita, podemos e devemos ser cristãomente políticos. Então, de novo, sem qualquer inclinação de caráter partidário, político-partidário, eu pergunto, o modelo industrial de produção e financeiro do mundo hoje contribui positiva ou negativamente para a boa saúde mental? Diz aí. As relações ser humano e natureza estão funcionais e saudáveis ou estão disfuncionais e enfermas? São perguntas muito importantes. E quando estamos falando entre as relações meio ambiente, a vida, flora, fauna e a nossa saúde mental, saúde espiritual, é muito interessante trazer o conceito da ecopsicologia. Ecopsicologia que nada mais, nada menos é do que uma revisão, eu me atrevo a dizer isso, dos conceitos que Joana de Ângeles nos traz em sua obra. Joana, a psicóloga e a ecologista. A ecopsicologia é o encontro entre a psicologia e a ecologia, tanto como ciência quanto movimento social. Ela explora os nossos vínculos psicológicos com a natureza, revelando que nesses vínculos a dimensão biológica, psíquica e espiritual se interconectam. Estão absolutamente ligados. E aqui de novo mais uma grande conexão. Psicologia, espiritismo, ecologia, absolutamente conectados. E que tem uma importância tremenda para a nossa qualidade de vida. Tremenda, inegável. Diga aí, comente conosco o que você acha disso. Comente conosco se você não sente falta de uma interação, de uma conexão profunda com a natureza, de tirar um dia, esquecer o celular, esquecer o mundo por algumas horas que seja, alguns minutos, e abraçar uma árvore, caminhar por um bosque, caminhar à beira de um rio, ficar em frente ao mar, admirando as ondas, olhar um céu estrelado à noite. Isso é uma verdadeira ecopsicoterapia. É uma ecopsicoterapia espírita, porque muitos espíritos se manifestaram já através de apóstolos da doutrina nesse sentido. Emmanuel, André Luiz, Jair Presente, Casimiro Cunha, Ivone do Amaral, Joana de Ângeles, enfim, é uma pleiade de espíritos falando a mesma coisa. Então, gente, conexões, já que estamos falando de conexões, a ecopsicologia defende que nós nos desconectamos da natureza e aí causamos o ecocídio e o autocídio em relação ao ser humano e aos recursos da natureza. Precisamos nos reconectar. Esse é o caminho. A reconexão é absolutamente fundamental. Olhar no olho do bichinho e perceber que ele tem emoções, que ele tem inteligência, que ele tem senciência. Admirar o verde, percebendo que ele tem uma função cósmica, divina, muito grande, que nem todos alcançam. Isto é a reconexão. Já caminhando aqui para o final dessas rápidas palavras, poderíamos falar muito mais sobre isso ainda. Atribui-se uma frase a Einstein, que ele teria dito que a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Do jeito que está hoje, o que estamos fazendo hoje
vai gerar não apenas os mesmos resultados negativos para com a flora, a fauna e nós mesmos, como vai piorá-los. Vai maximizar o prejuízo. E aí, nesse sentido, Joana de Ângeles fala da liberdade que nós temos de ação. Ela diz que a liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza, podendo identificar os próprios valores que deve aplicar de forma edificante, respeitando a natureza e tudo quanto nela existe. Segue a benfeitora dizendo que a agressão psicológica em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida demonstra que o homem, em nome da sua liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se, por fim, por não saber usá-la, não saber usá-la como seria de desejar. A liberdade começa no pensamento, como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, dá vida e a mantém. Qualquer comportamento que coage, reprime, viola é adversário da liberdade. Examinando, então, diz Joana ainda, o magno problema da liberdade, Jesus sintetizou os meios de consegui-la, na busca da verdade, única opção para tornar o homem realmente livre. E aí, nesse sentido, Emmanuel tem uma fala muito bacana na obra de mesmo nome, que diz que, falando de saúde, o estado de saúde precário dos homens nos dias que passam tem o seu ascendente na longa série de abusos individuais e coletivos das criaturas, desviadas da lei sábia e justa da natureza. A civilização, diz o benfeitor na sua sede de bem-estar, parece haver homologado todos os vícios da alimentação, dos costumes, do sexo e do trabalho. Todavia, os homens caminham para as mais profundas sínteses espirituais. Kardec, o nosso codificador querido, diz que à medida que o senso moral prepondera, ele vai preponderar, ele vai evoluir, não tem jeito. Desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir e acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa essa necessidade. O homem ganha então horror ao sangue. Kardec, a Gênese, foi o nosso codificador que disse isso. Então, meus amigos, minhas amigas, desejamos a todos boa saúde emocional, boa saúde mental, boa saúde ambiental, boa saúde animal, boa saúde para todos, sem exceção. Não tem como viver em paz debaixo de um mesmo teto planetário quando parte da criação divina não tem essa saúde, não tem esse equilíbrio. Então busquemos, tomando por mote a fala de Kardec, que o homem ganha horror ao sangue com o passar do tempo, com a evolução moral, busquemos então nos horrorizar, de fato. Que pesado isso, né, Roberto? Mas não, faz sentido, vejam só, busquemos nos horrorizar com o sangue emocional humano, com o sangue ambiental de uma natureza explorada, como se existisse um plano B, um planeta B. Busquemos nos horrorizar com o sangue animal do extermínio. Busquemos nos horrorizar com o sangue vegetal da degradação do verde, belíssimo do nosso mundo. Ficou clara, meus amigos? Ficaram claras algumas conexões importantes entre esferas fundamentais da nossa vida nos dias de hoje? Comente conosco. Diga o que você acha. Se fez sentido, espero que faça. Curta, compartilhe, leve adiante. Leve adiante essa mensagem, que é importante que mais pessoas sejam provocadas a refletir e, sobretudo, a agir imediatamente. Um grande abraço a todos e até a próxima.